Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Vigiar para não ser surpreendido e parábola do mordomo. Disse Jesus a seus discípulos: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto: se o pai de família soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. O Senhor manifesta claramente o que já disse antes. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, mas só o Pai. Porque não convinha que os apóstolos tivessem conhecimento disso, para que, vacilando como pendentes de expectativas, acreditassem sempre que há de vir aquele de cuja vinda ignoram o tempo. E por isso, como se concluísse a partir do que foi posto antes, disse: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. E não disse, porque não sabemos, mas não sabeis, para fazer compreender que ele não ignora o dia do juízo. São João Crisóstomo. Quer, pois, que os discípulos sempre andem no cuidado, por isso lhes disse: vigiai. São Gregório Magno. Vigia aquele que tem os olhos abertos em presença da verdadeira luz. Vigia aquele que observa em suas obras aquilo em que crê. Vigia aquele que afugenta de si as trevas da indolência e da negligência. Orígenes. Algum homem simplório disse que Cristo proferia este discurso sobre o segundo advento, no qual deveria vir. Outro afirma que o discurso fala sobre um advento inteligível e futuro do Verbo no pensamento dos discípulos, pois ainda não estava em suas inteligências de que maneira ele haveria de ser. Santo Agostinho. Não disse vigiai tão só aqueles aos quais então falava e que ouviam-no, mas também aos que viveram depois daqueles anos e a nós mesmos, e aos que viverão depois de nós até o seu último advento, porque isso concerne a todos, de certo modo. Então há de chegar aquele dia para cada um quando tiver chegado o dia de sair do mundo da maneira como deverá ser julgado, e por isso todo cristão deve vigiar, para que a vinda do Senhor não o encontre despreparado. Pois neste dia encontrará despreparado todo aquele que, no último dia de sua vida, não estiver preparado. Orígenes. Pois todos são mentirosos,
seja os que declaram que sabem quando terá lugar o fim do mundo, seja os que se vangloriam de saber o fim de sua própria vida, o qual ninguém pode conhecer, a não ser iluminado pelo Espírito Santo. São Jerônimo, depois de ter exposto o exemplo do pai de família, faz saber claramente o motivo de guardar silêncio sobre o dia da consumação, quando acrescenta: compreendei isto, se o pai de família soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Orígenes. O pai de família é o entendimento do homem, sua casa é a alma, o ladrão é o diabo. É, pois, inimigo o discurso que não entra pela entrada natural na alma do negligente, mas como quem mina uma casa, destruindo primeiro certas construções naturais da alma, isto é, o intelecto natural, e entrando pela própria fratura, saqueia a alma. Algumas vezes, alguém encontra o ladrão no próprio ato de cavar e, prendendo-o, lança-lhe um discurso contundente e o mata. O ladrão, por outro lado, não vem de dia, quando a alma do homem aplicado está iluminada pelo sol da justiça, mas de noite, isto é, no tempo da malícia permanente. Se alguém estiver nesta noite, é possível que, mesmo que não tenha força do sol, pelo menos seja iluminado com algum brilho da palavra, que é uma lâmpada. Permanecerá ainda agora na malícia, mas tendo um propósito melhor e a vigilância para que um tal propósito não seja minado. Ou no tempo das tentações, ou de qualquer calamidade, é quando o ladrão, sobretudo, costuma vir, querendo minar a casa da alma. São Gregório Magno. Ou o ladrão mina a casa sem que o pai de família saiba, porque enquanto o espírito dorme sem ter cuidado de guardá-la, vem a morte repentina e penetra violentamente na morada de nossa carne e mata o senhor da casa, a quem encontrou dormindo. Porque, enquanto o espírito não prevê os danos futuros, a morte arrebata-o sem saber para o suplício. Ele resistiria ao ladrão se vigiasse, porque, precavendo-se da vinda do juiz, que ocultamente arrebata as almas, iria ao seu encontro pela penitência, para que não morresse sem arrependimento. Por isso, o Senhor quis que a última hora ficasse desconhecida, para que sempre pudesse ser um perigo, de modo que, não podendo de forma alguma prevê-la, preparemo-nos para ela sem interrupção. Por isso segue dizendo: por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. São João Crisóstomo. Com isto, parece confundir aqueles que não põem tanto cuidado em guardar sua alma quanto em guardar as riquezas que esperam um ladrão. Santo Hilário de Poitiers. Mesmo que o Senhor nos tenha exortado em comum a um cuidado infatigável, confiou em especial aos príncipes do povo, isto é, aos bispos, a solicitude na expectativa de seu advento. Estes são os que designa sob o nome de servo fiel e prudente, que constituiu-o sobre sua família. É quem olha pelas comodidades e necessidades do povo a ele confiado. Por isso diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? São João Crisóstomo. Quando disse: quem pensas, não é por ignorância, porque encontra-se na Escritura também o pai interrogando quando disse: Adão, onde estás? Remígio de Auxerre. Não indica esta pergunta certamente a impossibilidade de aperfeiçoar a virtude, mas a dificuldade. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Raro é o servo fiel que serve o Senhor pelo Senhor e apacenta as ovelhas de Cristo não pelo lucro, mas por amor a Cristo. É prudente o que examina a capacidade, a vida e os costumes de seus súditos. É quem o Senhor constituiu, isto é, quem foi chamado por Deus, não quem deitou a mão ao posto. São João Crisóstomo. Exige duas coisas de semelhante servo, a saber, prudência e fidelidade.
Em verdade, chama fiel aquele que não se apropria de nada do que pertence ao seu senhor, nem gasta suas coisas em vão e sem fundamento. E chama de prudente aquele que conhece o modo com que convém administrar o que se lhe tem confiado. Orígenes, ou o que progride na fé, ainda que nela não seja perfeito, é, em geral, chamado fiel, e quem tem uma rapidez natural da inteligência é dito prudente. Se alguém examinar com cuidado, encontrará muitos fiéis e homens praticando o zelo da fé, mas não tantos prudentes, pois as coisas que são loucas, segundo o mundo, escolheu-as Deus. E pelo contrário, encontrará outros que são velozes e prudentes, mas de pouca fé, e é raríssimo encontrar em um só a fidelidade e a prudência. Para que, pois, alguém dê o alimento no tempo oportuno, necessita de prudência, mas é necessária a fé para não privar de alimento os indigentes. Portanto, não é inoportuno pedir que, segundo a inteligência simples, sejamos fiéis para administrar os rendimentos da igreja, para que não devoremos o que é das viúvas, lembremo-nos dos pobres e não levemos vantagem segundo aquilo que está escrito. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, de modo a buscarmos mais que o alimento simples e as roupas necessárias, e que não guardemos para nós mais do que damos àqueles que passam por necessidades. Por outro lado, é importante sermos prudentes para que compreendamos as necessidades dos indigentes, pelas quais são indigentes, a condição de cada um, de que maneira foi educado e quanto tem daquilo que é necessário. É preciso, pois, ter muita sabedoria aquele que deseja administrar as rendas da igreja, que seja também um servo fiel e prudente, que não dissipe o alimento racional e espiritual entre aqueles a quem não convém, querendo mostrar-se prudente. Para alguns, são mais necessárias palavras que edifiquem seus costumes e componham sua vida que aquelas que iluminam a luz da ciência, mas que não tenha má vontade para expor coisas mais elevadas àqueles que podem compreender com maior sutileza, a fim de que os que são naturalmente engenhosos ou ágeis, pelo exercício da sabedoria secular, ao ouvirem exposições de coisas vulgares, não os desprezem. São João Crisóstomo. Esta parábola se adapta também aos príncipes seculares, pois cada um deve usar do que tem para o bem comum, não para prejuízo de seus conservos, nem para a perdição de si mesmo, quer tenha sabedoria, o principado ou qualquer outra coisa. Rábano Mauro. O Senhor, de outra parte, é Cristo. A família sobre a qual constituiu o servo é a Igreja Católica. Difícil é, pois, encontrar numa só pessoa a prudência e a fidelidade, mas não impossível, porque Deus não chamaria bendito a alguém que não pode existir, uma vez que acrescenta: feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra procedendo assim. Santo Hilário de Poitiers. Isto é, obedecendo os preceitos de seu Senhor, de modo que, com a oportunidade da doutrina, administre para a família a palavra da vida como alimento da eternidade. Remígio de Auxerre. Note-se que, assim como existe uma grande diferença de méritos entre os bons pregadores e os bons ouvintes, também existe uma grande diferença entre os prêmios. Os bons ouvintes, se forem encontrados vigilantes, serão levados à mesa, como disse Lucas. Já aos bons pregadores serão confiados todos os bens, por isso se segue. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Orígenes. A saber, para que reine com Cristo, a quem o Pai entregou todas as coisas, pois, como filho de um bom pai colocado à frente de todo o seu patrimônio, comunica esta dignidade e glória a todos os seus administradores fiéis e prudentes, para que estejam também eles acima de toda criatura. Rábano Mauro. Não para que gozem sozinhos, mas, acima dos demais, do prêmio eterno, seja por sua vida exemplar, seja também pelo cuidado que tiveram com seu rebanho. Santo Hilário de Poitiers.
ou será constituído sobre todos os bens, isto é, será colocado na glória de Deus, perante a qual nada há de melhor. São João Crisóstomo. Depois instrui o ouvinte não só sobre o prêmio prometido aos bons, mas também sobre a pena que ameaça os maus, quando acrescenta: se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros. Santo Agostinho. Qual seja o espírito deste servo, infere-se de seus costumes, os quais, mesmo brevemente, procurou o bom mestre exprimir. Sobre a soberba, quando disse, e começar a espancar seus companheiros. Sobre a luxúria, quando disse, a comer e beber em companhia dos beberrões. E não se deve crer que dizia, meu senhor tarda, com aquele desejo em que ardia aquele que disse, a minha alma tem sede de Deus, quando irei e contemplarei a face de Deus? Dizendo, pois, quando irei, mostra que suportava com dificuldade, porque mesmo aquilo que pelo tempo se apressa, pelo desejo parece lento. Orígenes. Peca contra Deus, consequentemente, todo bispo que não administra como conservo, mas como senhor e frequentemente como senhor cruel, domina pela força, e não acolhe os famintos, mas banqueteia-se com os ébrios, e sempre sonha que o Senhor virá só depois de muito tempo. Rábano Mauro. Em sentido figurado, pode-se também entender por maltrato dos servos a perversão da consciência dos débeis, com a palavra ou com o mau exemplo. São Jerônimo, quando disse, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada, disse-o para que saibam que, quando menos esperarem, então virá o Senhor, e adverte os administradores a terem vigilância e cuidado. Por outro lado, quando diz, ele o partirá ao meio, não se há de entender que parti-lo-á com a espada, mas que o separará da comunhão dos santos. Orígenes. Ou dividi-lo-á quando seu espírito, isto é, seu dom espiritual, voltar para Deus que o deu. Já sua alma com seu corpo irá para o inferno. O justo não é dividido, senão que sua alma vai com seu espírito, isto é, seu dom espiritual, ao reino dos céus. Os que são divididos não têm em si, portanto, parte do dom espiritual que era de Deus, mas ficam com a parte que era deles mesmos, isto é, a alma que com o corpo será castigada. De onde se segue, ele designará seu lugar entre os hipócritas. São Jerônimo. Com aqueles que estavam no campo e que moíam e, porém, foram abandonados. Pois, muitas vezes, dissemos que o hipócrita é uma coisa, mas manifesta outra. Assim também no campo e na mó parecia que faziam o mesmo, mas o resultado demonstrou diferente intenção. Rábano Mauro. Ou recebe sua parte com os hipócritas, a saber, uma dupla condenação no inferno, isto é, o fogo e o frio, e daí se segue, ali haverá choro e ranger de dentes. Ao fogo corresponde o pranto dos olhos, e ao frio o ranger dos dentes. Orígenes. Ou o pranto será para aqueles que maliciosamente riram neste mundo, e para aqueles que irracionalmente descansaram será o ranger dos dentes, porque, não querendo sofrer dores materiais, quando forem forçados aos tormentos, rangerão os dentes, e assim para aqueles que alimentam-se da violência e da malícia, e, enfim, para aqueles que se alimentaram da violência e da malícia. Do dito se infere que não só constituiu o Senhor como chefes de sua família os que são fiéis e prudentes, mas também os maus, e que não os salva por estarem constituídos sobre sua família, mas pelo fato de darem no tempo adequado o alimento e de absterem-se das agressões e das comilanças. Santo Agostinho. Condenado o servo mau que, sem dúvida alguma, odeia a vinda do seu senhor, ponhamos ante nossos olhos 3 servos bons que desejam sua vinda. Se um deles disse que o seu senhor virá logo, o outro mais tarde e o terceiro confessa sua ignorância sobre quando virá, vejamos quem se conforma mais com o Evangelho.
Um deles disse: Vigiemos e oremos, porque logo virá o Senhor. Disse o outro: Vigiemos, porque esta vida é curta e incerta, ainda que o Senhor demore a vir. E disse o terceiro: Vigiemos, porque é breve e incerta esta vida, e não sabemos quando virá o Senhor. Que outra coisa diz este último, senão o que ouvimos o Evangelho dizer? Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Todos os que têm desejo do reino de Deus querem e desejam que seja verdade o que pensam primeiro. Por conseguinte, caso aconteça, alegrar-se-ão com ele o segundo e o terceiro. Mas se não acontecer, é de temer que se perturbem os que acreditam no que tinha dito o primeiro, e comecem a pensar que a vinda do Senhor não só vai demorar, mas que não se realizará. Aquele que acredita no que disse o segundo, isto é, que o Senhor tardará em vir, se isso for falso, não será perturbado na fé, mas gozará de uma alegria inesperada. Mas o que confessa ignorar o que acontecerá, deseja aquilo, tolera isso e em nenhuma hipótese se desencaminha, porque não afirma nem nega nenhuma das alternativas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.